Ele trabalhou na alfaiataria do pai e fez trabalhos como cinegrafista junto com o irmão, mas se encontrou mesmo na música. São mais de 30 anos de estrada e muito som. Com a capacidade de inovar sem perder a essência da MPB, do pop e do rock, ele já fez mais de 4.500 shows no Brasil e no exterior. Dedilhar as cordas de um violão é a arte favorita dele. É assim que ele interpreta grandes sucessos e agrada os ouvidos de vários públicos em muitos eventos. O entrevistado de hoje é o Hélder Gonçalves de Miranda, o Peleco. Muito obrigada por receber a gente aqui no seu espaço, no seu estúdio maravilhoso. A gente está encantado com cada detalhe desse estúdio, viu? De verdade, eu estou encantadíssima. E é isso, muito obrigada, viu, por receber a gente no nosso programa Entrevistas aqui. Obrigado você, obrigado vocês todos aí, a equipe toda. E é um prazer estar aqui, poder estar falando com a turma aí do lado de lá da telinha. Já é de casa, né? Peleco está sempre envolvido nos nossos programas, já participou do Conexão Cultura, já participou de várias matérias e eu estou tendo o prazer agora de conhecer você mais um pouquinho agora de perto, já conheço o seu trabalho. Peleco, primeiro de tudo, né? Como é que originou esse nome artístico, Peleco, né? Me conta. Essa pergunta me fazem normalmente, porque é estranho, né, com o meu nome. Vou falar meu nome primeiramente, que é Hélder Gonçalves de Miranda. Meu irmão que sugeriu esse nome pro meu pai. Meu padrinho queria que chamasse Sebastião, essas coisas de real, né? O padrinho nordestino, falecido e tal. E meu irmão viu o nome do Dom Hélder Câmara. Ele falou, pai, tem um nome bonito. Mas na verdade não foi nem Dom Hélder Câmara. Tinha um vizinho, né, que era amigo dele, sabe, que tinha colocado o nome, mas por conta do Dom Hélder Câmara. E aí sugeriu meu nome. Mas o meu apelido, que se tornou mais o meu nome que meu próprio nome, ele veio o seguinte, isso conta meu pai. Minha mãe fala outra coisa. Meu pai disse que tinha um amigo dele que chamava o filho dele de Peleco. E aí, quando minha mãe ficou grávida de mim, aí meu pai falou, vou ter um Pelequinho também. Então, antes de eu nascer, eu ganhei um apelido e ficou, né? Então, meu Peleco aí, ficou. Uma marca Peleco. registrada. Minha mãe fala que era por causa daquela propaganda do Café Seleto, lembra? Café Seleto, lembra daquela propaganda? Sim, sim. Antiga. E aí eu falava Café Peleco. Falava Café Peleco. Então, não sei. Mas eu acho que a primeira versão tá mais real do negócio. O pessoal de casa aí deve lembrar, com certeza. Eu não, confesso que não me lembro. É novinha. Deixa quieto. Olha lá. Peleco, e aí, também a gente quer saber, para o pessoal ter conhecimento, como é que você iniciou a sua carreira de música, né? E como é que você se interessou aí por esse ramo, principalmente? Também através da família, da parte do meu pai. Meu bisavô foi maestro, meu avô também tinha uma bandinha, né? E toda a parte do meu pai, todos arranham violão, todos, tio, tias, todos. Né? E aí eu cresci nessa roda de churrascada com violão, com cavaquinho. Então aquelas rodas de boemia, né? Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Paulinho da Viola, Caetano, Gil, toda essa coisa da música popular brasileira. Eu fui muito influenciado por isso. Né? Todos os meus tios, na hora que se encontravam, gostavam de tocar violão, de cantar, bater na garrafinha com garfo, né? Fazer o samba-canção. E eu achava, de fósforo. Eu achava que aquilo sintetizava a relação amorosa em família. Né? Que aquilo unia, traduzindo é isso, aquilo unia a família. Né? E beleza, eu lá brincando com meus primos, bagunçando e tal, mas sempre com essa imagem, esses sons na minha memória. E aí, lá para os 5, 6 anos, eu começava a imitar Sidney Magal, brincando. Aí a turma dava um dinheirinho, para comprar doce na venda, né? E aí aquilo me enchia de orgulho, assim, né? Sim. E aos poucos eu fui percebendo que aquilo era forte em mim, mas não era decisivo ainda. Aí um dia um primo meu foi para o seminário em Lavrinhas, foi estudar em Lavrinhas, para seguir, né, o caminho de sacerdócio. E aí foi o outro irmão dele e ficou o outro irmão, que são 3 irmãos. E nós éramos muito unidos, né? Eu com os meus primos.
E aí ele falou, pô, vocês dois têm que ir pra lá, que é muito bacana, não sei o quê. Chamava Ginásio São Manuel. E aí eu fui ser seminarista também. Lá eu aprendi a tocar violão, para tocar na missa. Né? Então quando eu aprendi a primeira música que era a tocar mesmo, foi Tu te aberastes na praia. Essa foi a primeira música? Que eu aprendi a tocar, assim, para tocar na missa. E eu achava tão legal que, nossa, todo mundo cantando e eu tocando, me sentia a capa do Super-Homem ali. Aí falei, nossa, eu quero viver disso aqui. Nesse momento, aí bateu forte. E aí se tornou decisivo quando eu voltei para São José, né? O meu pai tinha comprado bateria para o meu irmão, guitarra. Nossa, agora eu tô feito. Aí eu não queria tocar violão, eu ficava só fazendo barulho, desespero da vida, eu zoando tudo. E aí falei, é isso aqui que eu quero para minha vida. Que legal. E tô até hoje nisso. E né, meu pai comprou equipamento de vídeo, um monte de coisa. E em janeiro de 2025 você vai completar? 35 anos. Profissionalmente eu comecei em 1990. Então eu tive banda em final de 86, quando eu voltei do seminário, que eu entrei em 85, eu fiquei praticamente 2 anos lá. Aí final de 86 eu voltei, eu montei a primeira banda, aí a segunda banda foi 87 até 1991. Eu era baterista, né? Eu toquei violão e era baterista, que eu adorava. Depois, em 90, como a gente já vendia os shows, eu cantava também tocando bateria, algumas músicas da Legião Urbana, e cantava uma do Cazuza tocando violão. Então eu ia pra frente do palco, a hora que eu voltava pra bateria, eu achava que eu estava perdendo alguma coisa. Porque eu via, né, a turma cantava junto, a linha de frente era mais legal, comunicação, as gatinhas ali na frente. Claro. Aí eu te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu A gente amor. vai falar mais sobre Cazuza, sobre as suas referências no próximo bloco, mas ainda... Dali pra frente eu falei, meu, é aqui que eu quero ficar, na linha de frente. Aí eu peguei o violão e comecei a investir em repertório para eu tocar e tal, e foi. E foi. 35 anos, em janeiro de 2025, ele completa de carreira. Como eu disse no início do programa, Peleco, você teve essa experiência, né, com a alfaiataria com o pai, experiência também e cinegrafista com o irmão. Queria que você contasse um pouquinho dessas suas lembranças. Quais são essas primeiras lembranças da infância em relação a essa convivência com o pai, com o irmão? Me conta. Meu pai de profissão, ele é alfaiate, né? E eu muito menino ainda, e ficava lá na loja dele, na alfaiataria, e eu ajudava, varria o chão, limpava os tecidos, organizava, porque o cliente vai lá, quer olhar, tira, fica uma bagunça, igual a gente vai à loja, mexe na roupa e fica lá arrumar. E aí as coisas de rua, comecei lá para os 10 anos, assim, às vezes eu já fazia as coisas de rua para ele, ao banco e tal, né, comprava um aviamento, alguma coisa que precisava, linha, aí, corre ele buscar um zíper. Então eu fazia essas coisas, mas basicamente eu ficava lá dentro para ajudar a organizar, fichário e tudo. Então eu fui desde cedo aprendendo essa responsabilidade. Isso. E curtia aí, lógico, eu ganhava, né, alguma coisinha ali que me incentivava e tal, mas era bom. E foi o seu primeiro contato com o mercado de trabalho, vamos dizer assim, né? Foi. E com meu pai, né, que, putz, pessoa melhor. A minha mãe fazia as coisas, os serviços domésticos, e minha mãe também sempre trabalhou paralelamente com isso, vendendo roupa. Minha mãe já cortou cabelo, até depois de um tempo a minha mãe abrir uma representação de cosméticos, que até hoje vive disso. E rapidamente a relação com o seu irmão? Aí o meu irmão foi o seguinte, quando eu saí do seminário, meu pai também comprou câmera de vídeo, VHS, na época. Logo que lançou o primeiro videocassete no Brasil, que legal. Eu lembro direitinho, era um da National, que você apertava, você saía, que você botava aquele videotape assim e tal, colocava lá. E aí meu pai comprou câmera de vídeo, eu não sabia segurar a câmera direito, então eu ajudava com lâmpada, né, com aquelas lâmpadas, que, nossa, 1000 watts, que fritava a gente. E aí eu comecei a vivenciar essa coisa do cinegrafista também, que eu também gravei várias coisas, casamento, eventos sociais e tal. Depois eu aprendi a mexer com edição. Eu fui, mas assim, edição... Que legal, aqueles vídeos G21, aquelas coisas, que não tinha. Depois meu pai comprou um JVC 8000, que ele tinha alguns efeitos. E aí eu comecei a editar com, né, era chique o negócio, bacana. Então eu comecei a mexer e comecei a fazer os meus próprios videoclipes musicais. Demais. Aí eu me gravava, fazia um monte de coisa. Tem tudo isso guardado até hoje. Que legal, Peleco. Ó, a gente vai... Então,
acabar. Ó, desculpa, eu vou ter que encerrar o nosso papo. Tem muita história, né? Se a gente ficar aqui, ó, vai longe. Ainda mais lembrar dessas coisas, né? 35 anos é muita coisa. Pois é, nada, pouquinho. A gente vai dar um breve intervalo aqui no Entrevistas, mas já já a gente tem mais Peleco aqui no nosso programa Entrevistas. Não saia daí. Estamos de volta com entrevistas. Ó, o convidado de hoje é o Peleco. Tenho certeza que você da nossa região já viu ele por aí em vários eventos, várias festas. A gente está no estúdio aqui dele, do Peleco, maravilhoso, super bem produzido, decorado. Eu tô cada vez mais encantada aqui com esse estúdio. E ó, eu queria agora, nesse bloco, Peleco, a gente vai falar um pouquinho mais da sua experiência musical, dos seus trabalhos musicais, né? Sim. Principalmente, até porque 35 anos, né? Muita coisa. Em janeiro agora de 2025 ele completa 35 anos de carreira. Me conta um pouquinho, como é que você define seu estilo musical, Peleco? Olha, eu sou, na realidade, definir o estilo musical para mim é um pouco mais difícil, porque eu sou muito, não vou dizer eclético, mas eu observo muito os gêneros que eu vou cantar, porque cada artista que eu interpreto também tem o seu leque de maleabilidade. Por exemplo, o Caetano gravou rock, gravou pop, gravou bossa nova, gravou tudo. Então essas minhas referências, dentro da MPB, também são elásticas, entendeu? Uhum. Mas a primeira referência maior que eu tive de som, de música, foi do Roberto Carlos, das coisas dos anos 60, que ele cantava os rockinhos dele lá, né? Uhum. Do tipo, eu sou terrível. Então aquilo pra mim era uma referência legal pra caramba, adorava aquilo. Não que eu fosse daquela época, mas quando eu ouvi as referências assim, mais primárias minhas, foram essas. E aí depois, ouvindo muito MPB também, Caetano e tal, tudo que foi muito forte, Alceu Valença, tudo isso eu cresci ouvindo, Clube da Esquina e tal. Até eu ter o contato com o rock nacional. Eu indo pra... O primeiro contato com o rock nacional meu, de fato, foi quando eu estava indo para Florianópolis e o meu botou uma fita para escutar a Legião Urbana, em 87. Que legal. A Legião foi lançada em 86, final de 86 mais ou menos. E aí a música Será. Que nada vai acontecer, será que é tudo sem vão? Pô, achei demais, já ouvi, né? Ouvia, por exemplo, Léo Jaime, o rock mesmo, aquela coisa mais envenenada, foi ali. Uhum. E depois disso, em 88, que eu fui conhecer a música do Cazuza. Eu nem sonhava nem que era Barão Vermelho. Quem vem com tudo não cansa, mete balanço, meu amor, me avise quando for a hora. Passei por seminário e tudo, então pra mim essa coisa desses sons eram diferentes, né? Mas antes de eu ir pro seminário, foi que eu conheci Elvis Presley. Aí mudou tudo, esse cara aqui. Aí, tá aqui. Né? Aí foi... Aqui o estúdio tá todo cheio de suas referências, né? Das suas influências musicais. Total. Não né? tem nenhum brasileiro aqui. Uhum. Né? Então, assim, porque tudo isso foi antes de eu conhecer de fato, mesmo mergulhar na música popular brasileira. Por isso que aqui dentro tá assim. Sim. E eu sou o resultado disso cantando música brasileira. Né? E internacional também. Pegando esse gancho, como você falou do Cazuza, nossa produção, né, me contou, e eu estava vendo que você, em 2001, foi convidado para gravar parte da trilha sonora do filme O Tempo Não Para, sobre o Cazuza. Isso. Como é que foi essa experiência? Me conta. Eu ouvindo, é muito parecido, assim. Eu sou apaixonada pelo Cazuza. Lembra, né? Parabéns, é muito, muito, muito parecido mesmo a sua voz, viu, Peleco? Quem te falou, assim, a primeira vez que parecia? Como foi toda essa sua relação? Eu acho que eu identifiquei isso quando eu vi em 88 o disco Ideologia, o LP. Tava na casa da minha prima em Minas e aí peguei, botei pra rodar ali, achei que legal pra caramba. Aí eu me interessei em cantar a música do Cazuza e aí eu percebi alguma mera semelhança, mas assim, a gente fala da gente é complicado. E depois começar, sua voz lembra pra caramba, não sei o que lá, tá. Aí eu vi, de fato, e eu comecei a gostar, me identificar, assim, com as músicas, né, com o jeito dele dizer as coisas. E aí foi, putz, muito bom, vou cantar Cazuza. Foi minha primeira, assim, atitude musical, assim, foi Cazuza, né. Qual foi a primeira música que você cantou dele? Eu digo, faz parte do meu show, mas a primeira atitude musical, assim mesmo, sabe, radical, de cantor, foi cantando Cazuza.
né? Que assim, tinha uma letra muito forte, né? Sim. Depois é que foi Legião Urbana de eu cantar mais Legião. Apesar de gostar muito, ter ido a show e tal. E quando chegou esse conheci o Renato Russo também. Que legal. Mas assim... Esse convite de 2001. Isso aí foi o seguinte, o Fábio Nestários, que hoje está no Roupa Nova, que, né, entrou lá no lugar do Paulinho, saudoso Paulinho, o Fábio um dia me ligou, ele tinha feito o programa Fama, né? E eu queria participar, ele já tinha participado, ele falou, pô, Pelé, faz o seguinte, ele estava na Som Livre trabalhando. E, cara, vem fazer o teste aqui. Falei, pô, vou te levar uma fita VHS. Não, cara, grava aqui, já padrão mesmo. Isso. E vem aqui, né? E eu estava em São Paulo para levar a fita. Eu falei, não, sobe aqui, que eu dou um jeitão aqui, você já grava de uma vez. Fui, e ele falou assim, eu lembro jeitinho, canta uma do Caetano e canta uma do Cazuza. Nossa. Aí do Caetano eu fui lá, onde queres revólver, sou coqueiro, e do Cazuza, eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida, nós na batida, no embalo da rede. Cantei, ok, maravilha, legal, valeu, Telecão, 10, pô, boa sorte, acho que vai rolar, vamos ver aí, torcer pra você, né? Aí quando eu tava voltando, no mesmo dia eu tava voltando, aí o Fabinho me ligou, ó, o Hélio Costa Mans, que era o diretor musical da Som Livre, vai te ligar. Caramba, bicho, deve ter rolado já, né? Opa! Aí depois o Hélio me ligou, falou, Pelé, tudo bem? Cara, é o seguinte, o Guto Graça Mello vai te ligar. O Guto Graça Mello nada mais é do que um dos maiores produtores do Brasil. E que lançou o Cazuza, né? Barão e tantos outros artistas nacionais que a gente conhece. Aí eu fiquei tão emocionado, assim, então eu quero o papa da produção, né? E aí eu, na Ayrton Senna, parei naquele posto que tem lá, para ir ao banheiro, deixei o celular no carro. Quando eu voltei, o carro já tinha ligado. Aí eu ligava, não conseguia falar, eu falei, pô, não acredito, cara, perdi a oportunidade da minha vida. Aí ele tava gravando, não sei, ele tava pondo voz a algum artista, né? De algum artista. E aí, depois ele retornou a ligação, a gente conversou. Isso era uma quarta-feira, quinta-feira. Eu já liguei pro Rodrigo Mazieiro, que é um amigo, parceiro meu musical. Cara, precisamos gravar alguma coisa para eu mandar pro Rio de Janeiro, porque o Guto falou, olha, falaram que você tem a voz parecida do Cazuza, não sei o que e tal, você consegue mandar um material para mim? Eu gravei na quinta, esse CDzinho tem até hoje, 8 canções. Que legal. Na sexta eu já coloquei no Sedex 1 milhão, né? E no sábado já estava no Rio de Janeiro. Que demais, aí não acreditou, porra. E aí passou uns dias, assim, eu fui pro Rio para conhecê-lo, e aí a coisa foi indo, ele mostrou para a mãe do Cazuza. Aí foi o pessoal, a Sandra Werneck, que era uma das diretoras do filme, o Daniel Filho, o Walter Carvalho, tá tudo envolvido. Sim. E aí, até o momento em que eu fui conhecer o Daniel Oliveira, que era o protagonista, ele foi o protagonista. Você conheceu. E aí a Marieta Severo estava junto com a Sandra no set de gravação, ela chegou e falou, Daniel, você conhece esse cara aqui? Daniel, não, tudo bem, prazer. Aí falou, ó, fecha os olhos aí. Eu comecei a cantar, o Daniel abriu o olho, cara, se você se parecesse com ele também, eu ia te mandar te matar, a voz abriu. E foi assim, aí a coisa foi indo, gravei, coloquei a voz lá e foi. Ó, a gente vai ter que dar mais uma pausa nesse papo tão gostoso, delicioso, as curiosidades, né? Fica a dica aí, ó, do filme O Tempo Não Para, do Cazuza, para vocês assistirem, viu? A gente continua no próximo bloco, falando mais sobre a carreira. O Peleco tem, ó, 8 discos independentes, 8, né, materiais musicais independentes. Então a gente vai falar sobre isso ainda, vai contar um pouquinho mais no próximo bloco aqui no Entrevistas. Não saia daí. O amor às vezes nos revela coisas que o pensamento só busca você, mas minha mente corre feito um rio em paz. Ai, que delícia abrir esse terceiro e último bloco do Entrevistas com o Peleco cantando. A gente vai ter mais ele cantando lá pro final do programa, tá? Então fique por aí. E mais ainda, exclusivo aqui no nosso programa, o violão novinho em folha. Que delícia! Violão estreando aqui, tocando aqui pra gente, né? Esse violão aqui, ele é fabricado desde 1833. Meu Deus! Tradicionalista no meio de pop, do rock. Elvis
teve violão desse, Eric Clapton, toda a galera. Que legal, belíssimo, muito belíssimo, bacana. muito bom. Que prazer, né? Que honra estar aqui, exclusivo, a primeira vez tocando aqui pra gente, fresquinho, cheirando. Primeiros sons desse violão. Peleco, aproveitando esse gancho de instrumentos, tudo, esses trabalhos independentes, né? Você tem 8 discos independentes, né? Como é que foi essa experiência de divulgar esse trabalho, né? De forma independente, no início da sua carreira também, e como é que você vê essa forma, né? Da gravadora, né? Se muda tendo esse apoio da gravadora também para gravar esses discos independentes. Tá, vamos lá. Então, assim, gravar discos. Eu fui aqui no Vale do Paraíba praticamente a primeira banda a gravar um CD. Foi em 1996. Olha só. Né? Que ainda tinha uma banda chamada a Tribo Urbana. E gravei no estúdio de 8 canais, onde a gente tinha que gravar todos os 8 canais, depois definia até ali o que tinha de mixagem, jogava, e aí mixava e jogava em 2 outros canais ali para colocar outros instrumentos. Então era muito diferente, né? Assim, hoje é infinito o negócio. Só que já era mais moderno do que era antiga. Então, assim, eu não tinha muito recurso, nem financeiro, para poder fazer grandes produções, mas o que a gente fez foi muito marcante. O primeiro trabalho foi muito legal, né? Canções interessantes, até porque eu era muito novo, ainda compunha direto, assim, e tanto que foi considerado o meu melhor disco, até hoje, né, o disco Tribo Urbana, com letras bem bonitas e tal. Aí depois eu acabei, a banda, né, cada um foi seguir o seu caminho e eu fiz a minha carreira solo. Então eu comecei a fazer outros discos, outra forma de compor, porque eu estava sozinho. Então isso era muito mais a minha forma de pensar única do que misturado com a dos outros. Com você em si mesmo, ali sozinho, né? E aí eu fui ganhando experiência, as coisas foram modernizando, né? Veio o sistema Pro Tools de gravação e tal. Mas como eu compunha muita coisa, então eu não ficava assim, eu vou lançar um disco novo, né? Não fazia muito isso. Eu gravava, eu compunha lá 10 músicas, 15 músicas num mês, que pra mim era muito. Então eu pegava e gravava as músicas só para eu não esquecer das músicas, né? Já não era mais de fitinha cassete que você gravava e ficava ali, tinha que registrar a música de alguma forma. Então eu ia guardando aquilo, mas já ficava uma gravação legal. Então depois de um tempo eu tinha muito mais coisas não gravadas com uma forma muito finalizada e coloquei à venda os discos para começar a comprar. Aí sim, depois de muito tempo, depois do lance do filme do Cazuza, veio a oportunidade de um contrato com a gravadora Som Livre, onde eu gravei um CD, que legal. Onde o Alceu Valença participou comigo, o Netinho da Bahia, cantou também no meu disco, o Jorge Israel de Abelha e o Milton Guedes. E tive também na percussão um cara que eu acho fantástico, é o Marcos Lobo, né? O Marco Lobo. Ele foi, durante muitos anos da carreira do Milton Nascimento, o percussionista. Assim, o cara é incrível. Bituquinha. Nossa, Bituca. Bituca é maravilhoso. Eu amo. E ele também foi percussionista, eu falo dele assim, porque tem uma paixão pelo lance percussivo. Do Vanderly. Cada coisa linda que ele fez de percussão com o Vanderly. Então, assim, eu tive essa gama de artistas. E produzido pelo Guto Graça Mello, né? Lá no Rio de Janeiro, no estúdio dele, que era a Sociedade com o Netinho. E lançado pela gravadora Som Livre. Que legal, Peleco, que maravilhoso. Depois eu gravei o último disco, né? Assim, aí de lá pra cá eu não gravei outro disco. Gravei coisas, mas não gravei e lancei. Que foi produzido pelo Lua Lafayette, no estúdio Na Cena, em São Paulo. É um estúdio onde o seu Jorge tem parceria e tal. Tudo. Um estúdio fabuloso, maravilhoso, perto do aeroporto lá de Congonhas. Lindo, lindo. Tem na internet, no Spotify, Deezer, tem tudo que é lugar. Procurem aí. Coloca lá Peleco. Não é isso. Só que se você for falar com a tal da... Como é que é? Alexia, você fala Peleco, você acredita que não entende? Ela vai falar Pelé, músicas de Pelé, Pelequinho, Pelequito, mas não fala Peleco. É mesmo. Gente, meu nome. Ô, Alex, ajuda a gente. Não, Alex, tem que dar uma migué. Peleco. Peleco, além das suas referências musicais, você teve uma experiência fora daqui, né? Como eu disse também, você teve essa experiência na Inglaterra, na França, no Uruguai, nos Estados Unidos. Esse violão veio até de lá também, dos Estados Unidos. Como é que o público internacional reagiu à sua música, né? O que você aprendeu também com essa turnê que você viu lá, né? E como é que você vê também a sua experiência aproveitando da música e da cultura aqui do nosso Vale, né? Para esse incentivo também da música. Bom, eu acho fantástico a gente conseguir primeiramente ter um espaço e cantar lá fora. Isso começou quando em 95 eu fui para a Inglaterra para estudar e morei lá um período de um ano.
E então eu fui ver se aquilo era verdade mesmo. Se botar um chapeuzinho no chão, o pessoal jogava moeda, a gente cantando na rua. E de fato acontece. Só que era muito frio demais. Quando eu cheguei, já estava menos 23 graus, então não dava para ficar. Aí um cara desses que ao invés de jogar moeda, deu o cartão dele no chapéu. Ele era dono de um bar chamado Big Apple, só que só no nome. Porque o bar era pequenininho, eu brincava com ele, Small Apple, né? E aí eu fui cantar no bar dele toda quarta-feira. E eu fazia divulgação nas universidades. Na época, eu levei várias fotos que eu imprimi no fax e depois escrevia Peleco, Big Apple, né, e tal, né, quarta-feira. E aí comecei a ver que, lógico, toquei para muitos intercambistas, de pessoas de várias nacionalidades. E para os ingleses eu comecei a fazer, que eles gostavam pra caramba, o ritmo e tal, não entendi português, mas... Então, acho que aquilo ali mostrou a força que a nossa música tem. Por isso que o Brasil consome muito mais música brasileira do que estrangeira. Uhum. E aí os outros países, França, Estados Unidos, os poucos lugares onde eu tive a oportunidade de fazer show, Uruguai, eu fiz 11 shows maravilhosos, assim, lindíssimos, e que aí eu vi a força que a gente tem. Ou seja, o que eu faço aqui, posso fazer em qualquer lugar do mundo. Exato. Uhum. A gente tem esse reconhecimento, a gente é valorizado, né? Exatamente. Quando tem a sua arte é verdadeira, ela toca o coração de qualquer lugar. Com certeza. Peleco, infelizmente nosso tempo está acabando e a gente não pode encerrar o Entrevistas de hoje sem ouvir o seu som com esse violão novinho em folha, né? Estreando aqui com a gente. Por favor, cante para nós. E você continue acompanhando toda a programação da TV Câmara, viu? E eu te espero no próximo Entrevistas, beleza? Então a gente encerra aqui com o nosso Peleco. Por favor. Arruma as tuas coisas e vem comigo, que eu vou lhe mostrar. A minha vida sem você não faz sentido, não dá pra rolar. Às vezes você me ignora e me deixa aflito, mas fica no ar o cheiro da tua boca procurando a minha. Aonde quer que eu vá, minha boca, meu sorriso, minhas mãos pra te acalmar. O que em mim você procura, não importa, vou lhe dar. Não vou deixar fechar a porta que em mim você abriu. Nosso amor é tão bonito, só você foi quem não viu. Não vou querer que se desfaça, não, não, tudo que entre nós surgiu. Pois bem sei que o que te mata é o que você não assumiu.